Olá, meus queridos assinantes do canal 14 da NET. Mais uma vez aqui para mais um Alto Astral no 14. Que coisa boa! E a gente gosta de fazer os programas no mês de julho, porque mês de julho é mês de aniversário do Alto Astral no 14 aqui no canal 14 da NET. E já há alguns anos aqui com vocês, isso nos honra muito. Essa edição de hoje é de número 242. Olha que coisa maravilhosa. É muito bom estarmos esse tempo todo com vocês aqui. E se estamos, é porque vocês têm gostado da nossa proposta. E para nós estarmos com vocês é excelente. Mais uma vez comigo aqui, um profissional de qualidade, de gabarito, que vai trazer muitas informações para você aqui nessa entrevista. E a gente fez questão de convidar a nutricionista Suelma para mais um bate-papo conosco aqui hoje no canal 14 da NET. Suelma, seja bem-vinda. Olá, Joseval. Olá, meus amigos. Estamos aqui mais uma vez para estar aí trazendo algumas informações importantes sobre nutrição e alimentação, né? Suelma, eu nunca vi um tema sempre na moda. Sempre. Nós estamos trabalhando nas redes sociais Já aí. sei. E esses dias a gente postou lá. O arroz é benéfico ou não é benéfico para o diabético? Bombou. Agora, 2 semanas atrás, a gente fez uma enquete lá sobre a questão do pão com o diabético. Bombou. Toda vez que você fala de comida, de pão, de emagrecer, de dieta, as pessoas interessam, ainda bem. Ainda bem. Né? Mas as pessoas, elas têm um interesse, mas não têm um afinco por fazer, né? Verdade, é verdade. Então, assim, elas querem saber, né, para ver se do tipo assim, será que eu posso ter uma brechinha? Eu desconfio que seja mais por isso. Mas é um assunto que realmente as pessoas estão muito interessadas. Em 2019, é o último dado estatístico que a gente tem com relação ao sobrepeso no Brasil. Cerca de 67% da população estava sobrepeso. 67%? Se contarmos a questão da pandemia, em que se aumentou muito de peso pelo fator estresse, o fator condicionante que foi muito grave, realmente todo mundo aumentou o consumo alimentar, né? Passou, inclusive, a beber mais, a consumir mais bebida alcoólica, o sedentarismo ficou maior. A própria inflamação pós-Covid. Então, a gente pode aí aumentar bastante esses números. Então, hoje, é assustador o número de pessoas sobrepeso e obesas que vêm procurando o consultório. E não somente a questão da obesidade, mas já com as doenças associadas à condição de sobrepeso e obesidade, né? Então, não é de se estranhar que realmente seja um tema que venha à luz sempre. Por quê? Porque ele está muito presente nos nossos dias a dias. Vale salientar que a obesidade ela é uma doença crônica, né? E diante da questão da obesidade, que é uma doença crônica, né, onde haja a inflamação do tecido adiposo, com um aumento desse tecido adiposo também, a gente advém aí doenças decorrentes da questão do sobrepeso e da inflamação, que é o diabetes tipo 2, que está muito comum e a gente encontra até em crianças hoje, né? A hiperlipidemia, ou seja, o colesterol alterado, o triglicerídeos é muito alterado também, tá? Além da hipertensão e outras doenças cardiovasculares que vêm surgindo, e doenças ósseo-articulares. Sobrepeso gera desgaste ósseo, né? Sobrepeso, está pesando sobre a minha articulação. Verdade. Suelma, esse dado que você trouxe aí de 2019, 67% da população. Aí veio a pandemia 2020, 2021, 2022. Seguramente a gente pode jogar uns 10 a 15%. Pode jogar uns 10. Por tudo isso que você falou. Uhum. E aí a gente já começa a fazer uma comparação com a população, por exemplo, dos Estados Unidos da América, que todo mundo... Lá houve um aumento gritante também com relação ao peso. Lá já era uma população com um IMC maior. Com relação à pandemia, houve aí um boom lá, né, nos Estados Unidos. Então, na realidade, a gente não observou isso só aqui no Brasil, a gente observou isso no mundo inteiro. Verdade. Né? E aí muita gente vai falar, mas as coisas estão muito caras, acho que as pessoas não estão engordando tanto mais, Suelma, né? Vamos pensar pela crise.
Infelizmente, a crise também ela tem um ponto ativador na questão do sobrepeso, porque as pessoas elas vão procurar alimentos com um teor calórico maior, que dá o quê? Sustância. Né? Então vai ficando para trás o consumo de frutas, legumes e verduras. Verdade. E aí o aumento do consumo de quê? De arroz, macarrão, né? Quando muito uma verdura, uma batata. Então pães. Então sempre vai ser alimentos com um teor calórico maior. Por quê? Porque é o alimento que vai dar maior sustância para aquele cidadão. Verdade. Essa é uma grande verdade. Associado há muito tempo na frente da telinha, na frente do celular, do computador e da geladeira, e muito poucos enfrentam a academia, menos ainda às vezes busca a caminhada, e aí vai associando isso tudo aí. O exercício físico que a gente fala todo dia e toda hora, mas que infelizmente é o que você falou, as pessoas ainda, uma boa parte da nossa população ainda não tem isso como hábito diário. Não tem isso como hábito. E não tem jeito. E o fator emagrecer, ele não é tão simples, né? Porque a obesidade, por ser uma doença, ela é uma doença multifatorial. Eu tenho questões genéticas, eu tenho questões hereditárias, eu tenho fatores ambientais. Quando eu digo fatores ambientais, eu quero dizer o ambiente em que eu vivo, a comida que eu consumo, como é que é a minha família. Eu tenho os fatores emocionais por trás, né? Então, ela é multifatorial. Então, quando eu penso em emagrecimento não é fácil. Se a gente for analisar nosso ponto de vista lá pré-histórico, a gente nasceu para ser gordinho, para fazer estoque de gordura, porque antigamente nós não tínhamos acesso à comida como nós temos hoje. Então, o homem da pré-história, ele caçava e tinha acesso àquele alimento e ele não sabia quando teria novamente acesso. Então, o nosso organismo ele criou um meio de defesa que é o seguinte: quando eu comer, eu estoco. Vou fazer estoque de quê? Em meio de quê? Gordura. Então, a gordura ela funciona como um sinal de sobrevivência do nosso organismo. E todas as vezes que a gente pensa, vou emagrecer, vou fazer uma dieta. Eu estou numa dieta X, eu estou comendo, levanto de manhã, como 2 pães, um biscoito, leite com café, Toddy, não sei o quê. Almoço, muito arroz, batata, macarrão e vai. Então, aquela dieta bem calórica. Do dia para outro, não, agora eu não vou comer isso. Aí no outro dia eu levanto, tomo uma xícara de café e como uma maçã. Na hora do almoço, né, eu como alface e o bife. Na hora do lanche eu como uma castanha. Na janta eu já não janto. O que você cria no seu cérebro? O que ele vai pensar? Meu Deus, está acontecendo alguma coisa, eu entrei na fase de quê? De recessão. Não sei quando eu vou ter de novo. Muito dificilmente a pessoa aguenta ficar numa dieta assim, extremamente restrita. 2, 3 dias ela vai voltar a comer. Aquele dia que ela volta a comer, o que o organismo dela entendeu? Hoje entrou comida, então hoje é o dia do estoque. Hoje eu preciso estocar, né? Porque eu não sei de novo, né? Meu corpo ficou 3 dias comendo 800 calorias, né? Então, o organismo nosso é muito inteligente. A gente precisa entender que eu vou fazer aí uma reeducação alimentar. É devagar, é compassado. Eu preciso entender os fatores multifatoriais que tem por trás, né? Me conhecer. Então, o trabalho do nutricionista frente a essa questão do emagrecimento é, a princípio, entender de fato qual o objetivo do nosso paciente. Ele quer perder peso rápido? Eu já de antemão, não funciona. A gente não tem isso. Eu quero saúde, eu preciso de beleza, o que eu quero? E a gente que é nutricionista, a gente precisa ser muito honesto com o nosso paciente. Não existe milagre. A reeducação alimentar, ela demanda tempo. Eu preciso reorganizar o meu organismo, reorganizar o meu cérebro, reaprender a comer, né? Porque senão ele entra no modo fuga de novo, ele fica desesperado. E aí o dia que você faz que você cai, que você não vai aguentar uma dieta tão restrita, você faz o quê? Você faz acumular mais energia. Porque a gente tem esse sistema, entendeu? Que é pré-histórico. Então, geralmente na vida a gente vai ter aí cerca de 8 efeitos sanfonas para as pessoas que seguem a questão de emagrecimento, né?
até que realmente o organismo consiga entrar no ritmo ideal e mantenha ali aquele peso. Então, assim, não é fácil. Não é fácil. Suelma, nós trabalhamos esse bate-papo aqui com você, e a Suelma vai estar conosco também no rádio, em live, tudo, e a gente criou uma pergunta clichê para trabalhar esses momentos aqui, que é uma pergunta que os nossos internautas fazem para a gente, e aqui tem muitas perguntas das pessoas que estão interagindo conosco no dia a dia nas redes sociais, e eu, nesse pouco tempo de bate-papo nosso aqui, eu vou tentar passar todas para não desprestigiar ninguém. Mas a pergunta que a gente criou para esse bate-papo é: se você estivesse diante do maior especialista em emagrecimento, qual seria a sua pergunta para essa pessoa? E surgiram várias perguntas aqui. E a minha pergunta para você? Vamos começar com a minha pergunta para você. Existe um método de perda de peso duradouro? Não. Não? Não. Pronto. Você já agora me fala por que não. É só esse não seco? Não existe, porque nada é duradouro. Né? Eu preciso ter manutenção. Se eu não faço manutenção, ele deixa de durar. É simples. A reeducação alimentar, como eu havia dito agora, ela é algo que demanda tempo. Então, eu me organizei, eu me reeduquei. Daqui 2, 3 anos eu consigo perder peso, estou tranquila, estou bem. Daqui 2, 3 anos acontece uma situação na minha vida, uma situação de perca, né? Um divórcio, não sei, alguma coisa assim. E eu entro numa situação de ansiedade e estresse, né? Então, foi ocasionado por uma situação emocional. E eu saio daquele comportamento que eu estava tendo alimentar de 2 anos antes, né? É normal que eu vá ganhar peso. É normal. Então, não existe nada duradouro. Quando a gente pensa em saúde, quando a gente pensa em corpo humano, a gente precisa de manutenção sempre. Sempre estar atento. Então, não é porque eu emagreci aqui que ponto. Eu fiquei assim, linda e maravilhosa, sem ter que fazer mais nada, né? Não. Eu preciso fazer a manutenção daquilo dali. Seja por meio da alimentação correta, sempre, controle do estresse, para quem tem aí o fator emocional como fator desencadeante, seja na prática de atividade física, né? Então, nada no nosso organismo ele é duradouro. E quais são as etapas do emagrecimento? A nossa primeira fase de emagrecimento, eu costumo detalhar o seguinte: a primeira etapa é o querer. Você tem que querer. Tem que querer. Não adianta você achar que quer. Você não, tem que querer. Adianta você não achar que quer. Eu acho que eu quero agora mudar. Eu já tive pacientes que me ligaram e falaram assim: eu acho que agora eu quero mudar. Mas quando você realmente tiver certeza, você me procura, não tem problema. Enquanto tiver no achismo, fica por aí mesmo. Fica por aí. Por quê? Porque a pessoa ela vai gastar dinheiro, ela vai perder o tempo dela, ela vai frustrar. Isso é uma realidade. Porque quando você acha que você quer uma coisa e você vai e busca, você não tem força para continuar. Você vai achar difícil, porque de fato não era aquilo que de fato você queria. É verdade. Né? Então você frustra e o risco de você realmente nem faltar daqui mais um tempo é maior ainda, da situação ficar pior. Então a gente precisa ser muito honesto. A primeira fase é o querer de verdade. Mas não é o querer emagrecer, é o querer mudar de estilo de vida. E querer emagrecer, todo mundo quer. O emagrecimento faz parte desse processo de querer mudar o estilo de vida. Sim, o emagrecimento vai ser o resultado da mudança do estilo de vida. Né? Ele é um resultado. Então, a primeira fase é o querer, a segunda fase, né? A gente inicia, então, com uma boa anamnese, então vai para o consultório, a gente vai fazer ali uma anamnese completa desse paciente, tentar entender quais são os fatores que estão ali sendo pontos para os escapes, né? Quem são os fatores acondicionantes da questão de ganho de peso? E tentar, então, ajudar esse paciente. Muitas vezes eu preciso encaminhar esse paciente para o psicólogo também. Esse trabalho multiprofissional. Multiprofissional, entendeu? Psicólogo, nutricionista, educador físico, médico. Às vezes eu preciso de um médico endócrino. Verdade. Às vezes eu preciso de um psiquiatra associado. É. Né?
Então, são as etapas. Realmente, o decidir mudar de estilo de vida, passar ali pela avaliação do profissional, a avaliação completa, com exames laboratoriais, né? Uma consulta bem feita, e depois a gente monta, então, um plano alimentar para aquele paciente. Às vezes a gente utiliza ali alguma fórmula, algum suplemento também para estar auxiliando, né? E a partir dali a gente segue, então, o organismo vai seguir, então, algumas etapas. Uma das primeiras etapas é o que a gente chama, todo mundo fala assim, perdeu água. Grande parte, né? Mas não é grande assim. Se a gente pensar que nosso organismo é composto de 76% de água, eu penso, toda a minha gordura é água. Não, não é. Né? A nossa gordura, ela é gordura mesmo. Mas dentro das células, a gente vai ter também, dessa célula de gordura, a gente vai ter também uma quantidade boa de água. Então, a primeira fase do emagrecimento é realmente o desinchar. Então, o paciente, ele dá ali uma redução, e a gente acha que ele emagreceu, e até ele mesmo acha que emagreceu. É verdade. Né? Mas, na realidade, o que saiu ali foi o excesso de líquido de dentro das células. E nessa a pessoa já fica feliz, né? Nessa saída desse excesso de líquido aí, perde uns pezinhos bons, 2 quilos, 3 quilos. Perde já, entendeu? E aí, a partir daí, é realmente o organismo queimar. Então, ele começa, de fato, a utilizar os estoques de gordura como fonte de energia. E tem hora que a coisa para e não vai. Tem hora que a coisa para. Por quê? Porque o nosso menos e o negócio não vai. Porque o nosso organismo, ele então se habitua. E aí eu preciso mudar o plano alimentar. Outra coisa, emagrecimento é questão simples de déficit calórico. Eu como menos, né, do que eu gasto. Automaticamente eu vou utilizar as minhas reservas. Então, a questão do sedentarismo, eu achar que eu ficar sentada, né, no meu trabalho ali, tranquila, não é um ponto de sedentarismo, é um ponto de sedentarismo. Eu estou queimando só o cérebrozinho. Mas se eu estou ali comendo alguma coisa, por mais que seja leve, eu estou ingerindo. E eu não estou queimando nada. Então, eu preciso aumentar o quê? O gasto. Meu gasto energético, ele precisa ser maior do que aquilo que eu consumo. Lógico, a gente sempre vai esbarrar em questões hormonais, em questões emocionais, fatores genéticos, todas essas coisas. Mas, de modo simples e geral, José, é isso que acontece. Eu preciso consumir menos, entendeu? E gastar mais. Então, a atividade física, ela é imprescindível para a questão da redução de tecido gorduroso no corpo. Entendeu? Mas a primeira fase do emagrecimento é esse. A gente perde, então, bastante líquido, né, do interior das nossas células, e a partir daí, então, o nosso organismo pensa, agora é hora de queimar essas reservas, né? Porque o que está entrando é muito pouco, eu estou tendo muito gasto e eu tenho reserva. Eu vou buscar a minha reserva. Né? Então, o nosso organismo, ele é muito inteligente. A gente que acha que pode fazer ele de bobo. Nós já estamos indo para 20 minutos de entrevista. Nós temos mais 20. Eu vou precisar que a Suelma agora faça um bate-bola. Vamos lá. Porque eu prometi para o pessoal que eu não ia deixar nenhuma dúvida para trás. Quando eu falei que era a Suelma, e você já esteve conosco algumas vezes, ainda vai estar por muito tempo ainda, eu tenho certeza disso. E aí eu queria perguntar para você, quais são os maiores sabotadores do emagrecimento? O estresse e a ansiedade. São esses? Isso é uma via de fato de dentro de consultório. É o que a gente mais tem. Todas as vezes a gente recebe o paciente de volta, e muitas vezes ele já entra dentro do consultório falando, doutor, eu não consegui ter um bom resultado porque eu tive uma situação de estresse, sempre. É sempre voltado para a questão de ansiedade e estresse. Sempre. Outra pergunta do internauta Alto Astral. Fazer jejum emagrece? Então, a gente tem aí a questão do jejum intermitente. Às vezes a gente utiliza como base de auxílio para dar um empurrãozinho naquele paciente que às vezes está um pouquinho mais desanimado, mas ele não serve como via de regra. Mas por que... Porque a gente observa... Eu queria te interferir agora. Por que dar um empurrãozinho
no paciente que está mais desanimado? O fato de você falar para ele, come agora 8 horas da noite e amanhã você só vai comer meio-dia. Isso que empurrãozinho é esse, ué? Outra coisa, esse jejum, ele está ao contrário. As pessoas ainda fazem o jejum errado. Então, o jejum intermitente, ele tem sim, a gente tem alguns estudos referenciando aí o benefício dele, para perca de peso mais rápida, ele tem sim, né, uma eficácia interessante, mas não é uma dieta para se fazer ad eterno. Não é algo para se seguir durante muito tempo, entendeu? Geralmente eu introduzo ela durante no máximo 15 dias e depois eu passo para dieta personalizada ali para o meu paciente, né? E a melhor dieta que existe é a dieta Suelma, a dieta Joseval, a dieta Marcos, a dieta Vinícius, a dieta do João. É a dieta personalizada, não é a dieta da USP, da Sopa, da Lua, da China. Não é. Entendeu? É a dieta personalizada. Porque é em cima daquilo que você me traz dentro do consultório, da sua vida, que eu monto o seu plano alimentar. Né? Então, essa questão do jejum intermitente, às vezes a gente utiliza uma técnica que a gente utiliza para dar um apoio ali para aquele paciente que vem já de uma longa estrada, de frustração. Então, são diversas situações que a gente acaba escolhendo, às vezes, a questão do jejum. E o jejum, gente, as pessoas começam desse jeito. Come a última vez às 8 horas da noite e depois no outro dia só meio-dia. Não tem uma eficácia tão boa, né? Porque o jejum intermitente ele precisa ser feito retrógrado. Eu preciso começar ele antes das 17. Porque às 17 horas é o pico de liberação máxima de insulina que nós temos no nosso organismo. E aí a gente tem uma queima muito grande de estoques de glicose e gordura no nosso organismo. Então, eu preciso começar o jejum, entendeu? É à tarde. Não é à noite. Antes das 17? Não, antes das 17. À noite pode comer nada? Nada. Só luz, ar, água. Meu Deus, não. Eu estou interessado porque entendeu? Eu já fiz intermitente aí de 20 ao meio-dia algumas vezes. Não tem uma boa eficácia. Entendeu? Então, o ideal é você começar ali. Geralmente, o meu paciente, ele consome a última refeição às 16h30. A partir dali, ele só volta a comer, né, às 8, ou às 10, ou até mesmo a quebra de jejum ao meio-dia. A quebra de jejum, ela obrigatoriamente precisa ser feita com os 3 grupos: carboidratos, lipídios e proteínas. Então, a questão do jejum intermitente, ela é muito particular e as pessoas costumam fazer ela de forma muito errada. Então, muitas vezes também não vê resultado. Mas ela é uma técnica ali para redução de peso que tem uma eficácia boa, mas não é algo para ser utilizado durante muito tempo. Então, você já deu a dica aí, é a dieta personalizada. É a dieta personalizada. Conhece o paciente e diga, vou entrar com intermitente para você aqui agora, mas daqui 15 dias nós já estamos avaliando, já vamos entrar com isso, e daqui mais um mês já com aquilo, sim, em cima do que você vai alinhando com o paciente. Em cima do que a gente vai alinhando. E hoje a gente tem uma técnica bem interessante, que é de trazer o paciente à luz da responsabilidade sobre o que ele está fazendo. Porque o que acontece? O paciente procura a gente no consultório, que é um milagre. Milagre não existe. E aí a gente monta um plano alimentar para esse paciente, monta as fórmulas, né? Monta tudo ali para aquele paciente, entrega para ele, explica, né? E a gente acredita que ele vai fazer. Mas a gente acaba que não delega, de fato, a responsabilidade para ele. Quando eu pego esse paciente, coloco ele do meu ladinho, né? E proponho para ele, vamos aqui ver o que é melhor para você, que hoje é esse tipo de técnica que eu utilizo, eu coloco o paciente para se responsabilizar diante daquele plano ali que a gente está fazendo. Eu estou ensinando para ele também. Verdade. Então, ele me traz um resultado melhor, porque ele pensa assim, aí o compromisso não foi ela que me propôs, foi o que nós nos propusemos a fazer. Justamente. Entendeu? Isso. Então, existe aí essa diferença. E volto a frisar, gente, a dieta ela é individualizada. O plano alimentar, a nossa proposta, a proposta para cada pessoa, ela é individual. Cada ser humano é único. Não dá para a gente ficar
pegando, né? Eu quero emagrecer agora, eu vou lá na internet, puxa, tem 1 milhão de dietas. A gente sabe disso, né? Funciona? Funciona a princípio. Você está fazendo o quê? Déficit calórico, você está comendo menos, né, do que você comia, mas nem sempre você está gastando mais. Então, por isso que muitas vezes deixa de funcionar. Porque você só faz ali aquela queda do que você estava comendo, desincha, mas você não tem mais perca. Por quê? Porque você também não está gastando muito. E aí seu organismo acostumou a viver com aquela quantidade ali. Se eu sair da dieta, mesmo que por um período curto, eu coloco tudo a perder? Nem sempre. Vai depender muito do que você fez, que tipo de alimentos. Tem dietas mais restritivas, tem menos restritivas, né? Tem gente que no final de semana ele consegue pôr tudo a perder, porque extrapola tanto. Final de semana é um vilão, viu? Final de semana, e não existe dia do lixo. Outra coisa que as pessoas precisam entender, não existe. Eu estou falando de reeducação alimentar. Então, não existe. Eu estou me reeducando. Domingo você tem que manter. Eu preciso manter. Entendi. Agora, final de semana eu vou numa festa, eu estou proibida de comer um churrasco? Não. Isso vai ser um lixo? Não. Eu preciso ver a minha comida, a princípio, como algo positivo para mim. E eu preciso ter a consciência. Será que se eu comer um pedacinho de gordura vai me fazer mal? Mas será que se eu comer um pedação de gordura, será que isso aqui é interessante para mim? E é isso que as pessoas parecem que não têm. Elas parecem que perderam um pouco essa noção do que é bom e do que é ruim para elas. E aí elas só estão embaladas naquilo que lhes dão prazer. Então, eu comer uma picanha, né, com uma borda gorda, sangrando, tomar 10 litros de chopp, isso só me traz prazer. Mas isso vai me é benéfico? Até quanto é benéfico? Será que se eu comer menos e tomar menos chopp, também não seria benéfico? E me traria prazer? Então, tudo é uma questão da gente saber dosar. E é o que a gente observa. Esse equilíbrio aí que a gente busca todo dia e toda hora. Que a gente precisa buscar, porque as pessoas nem sempre estão buscando. Justo. Entendeu? E parece que, como a vigência da pandemia, a questão do Covid em si, ela gera ali alguns transtornos mentais mesmo. Isso a gente já tem muitos estudos referenciando. E parece que, com a pandemia, o que é que eu observei? Que as pessoas parecem que estão mais, realmente, estou nem aí para nada. Parece que elas perderam mais ainda essa questão de bom senso crítico consigo mesma. Porque com os outros a gente já não tinha muito. Consigo a gente tinha que ter, né? A gente observa que até consigo mesmo as pessoas perderam bastante. Parece que eu estou entrevistando uma psicóloga aqui agora. Suelma, mas vamos para as perguntas. Eu tenho que me ater a isso aqui, porque nós perguntamos e os internautas mandaram. Para nós, a maior especialista em emagrecimento é você. Então, olha a pergunta que chega aqui. Comer várias vezes ao dia realmente ajuda a emagrecer? Ajuda, mas desde que seja pequenas porções, né? Porque se você é uma pessoa boa de prato e come várias vezes ao dia e come muito, né? Por que a gente utiliza essa tática de se comer várias vezes ao dia? Porque eu reduzo em mim a questão, primeiro, da ansiedade, porque eu estou comendo um pouquinho, né? Então, tem gente que gosta de comer toda hora, mas se ela come pouquinho e come alimentos menos calóricos, ela ameniza a questão da ansiedade e consegue manter ali dentro do padrão calórico. Agora, se você é aquela pessoa que, além de comer toda hora, come muito, aí não funciona. Sai de perto da comida, né? Sai de perto da comida. É melhor sair de perto da comida. Posso ou devo tomar água durante as refeições? Não pode. Não pode? Não pode, entendeu? O que acontece? Primeiro, a gente vai ter a questão de êxtase gástrica. Segundo, vai estar atrapalhando mesmo na quebra e absorção aí de alguns micronutrientes, de proteínas, enfim. Então, a água a gente consome ou 30 minutos antes da refeição ou 30 minutos após. E mastigar várias vezes? Mastigar várias vezes vai falar para o meu cérebro, entendeu? Então, se eu coloco a comida na boca, e isso é uma tática que é ensinada para os pacientes bariátricos, os que vão passar pela bariátrica, né? E os pós-bariátricos fazem muito, que é a questão de mastigar bastante. Então, quanto mais eu mastigo a minha comida, né? Rapidamente o meu cérebro é acionado,
falando que, opa, eu mastiguei muito, automaticamente não desceu nada, mas eu entendi que pela mastigação eu devo estar com o meu estômago cheio. Então, eu mando uma mensagem lá para o estômago dizendo que, opa, tá cheio, então eu acabo comendo menos. Entendi. A gente Então, tem uma sensação de saciedade maior. Mastigue bem os alimentos. Mastigar. Isso. Uso de laxantes ajuda no emagrecimento? Nunca precisou. Não, laxante é um medicamento que a gente precisa deixar aqui muito bem grifado. Que a gente tem hoje pessoas doentes do intestino por conta de uso indiscriminado de laxantes é muito grande. Laxante é um medicamento. Ele vai fazer com que haja uma descarga no seu intestino por diversas situações. Ou porque ele recolhe a água do organismo e joga lá dentro do intestino, né? Ou porque ele pega os eletrólitos do seu corpo e joga lá dentro do intestino, ou porque ele provoca ali uma descarga muscular no seu intestino. Então, não é viável de maneira nenhuma usar laxante, seja para fazer o intestino funcionar, ou seja para a questão do emagrecimento. Aí muita gente vai falar assim, e o Orlistat, né? Eu não sou a favor do Orlistat, muitos médicos e colegas prescrevem, mas eu não sou a favor. Por quê? O Orlistat, ele vai fazer com que haja ali uma descarga, né, maior de gordura no seu intestino. E aí, essa descarga maior de gordura no seu intestino vai fazer com que haja também a perca de vitaminas uma perda de vitaminas lipossolúveis, que é as vitaminas A, D, K e E. Então, pessoas que fazem uso do Orlistat, muito geralmente elas têm deficiência nessas vitaminas. E só lembrando uma coisa, deficiência de vitamina D, ela faz com que haja também um aumento do sobrepeso. Então, assim, é inviável. Então, esquece isso. Esquece isso. Tá bom, usa laxante para outra coisa, menos para emagrecer. Para nada, laxante. Tá com o intestino preso, aumentar o consumo de água e fibras. Essa que todo mundo pergunta todo dia e toda hora. Bebidas alcoólicas engordam? Engordam porque elas são calóricas. Entendeu? E faz comer também, né? Mais? Faz pra comer. Uns sim, para outros talvez fator, não. Não, né? é pelo fator social. Então, por exemplo, muito raramente você vai num bar ou você vai numa festa que não vai ter bebida e automaticamente a comida está associada. A comida que está associada geralmente à questão da bebida, geralmente são comidas calóricas. Então, uma coisa puxa a outra, né? E bebida é calórica. Então, a cerveja ela tem uma média de 240 calorias. Esse negócio de que... O uísque tem 260. Esse negócio da cerveja é menos teor alcoólico, é mais teor alcoólico. Umas tem mais glúten, outras tem menos glúten. Isso tudo é uma enganação também, não é? Então, é álcool. O que a gente precisa entender? Tem álcool lá dentro. Realmente, algumas têm um teor maior de álcool, outras menor. O álcool ele não é metabolizado no organismo, então, à medida que você toma em excesso, ele sobra e sobe para algum lugar, geralmente é para a cabeça, né? Gera problema. A mulher, ela reage muito mais aos efeitos nocivos do álcool do que o homem. Então, o homem ele tem uma tolerabilidade maior, né, para o álcool, mas não quer dizer que não adoece, entendeu? E é muito triste, porque a gente observa demais hoje o aumento do consumo de bebida alcoólica por mulheres, né? Então, mulheres aí achando que... Muitas influencers, inclusive... achando que é algo lindo, maravilhoso, né? Um consumo de bebida fulano, bebida ciclano. Então, muito cuidado. É proibido beber? Não, não é, né? A gente tem essa questão pela bebida por fator social, festas, alegria, então referenciados. Mas a gente precisa saber, entender que não é algo positivo para o nosso organismo. As mulheres têm menos tolerabilidade com relação ao álcool. E sem contar os inúmeros danos causados aí, né, pelo consumo em excesso. Pois é, e quando você chega no seu consultório, uma mulher que vê uma influencer aí motivando a beber, na hora dela perder os pezinhos lá é muito mais difícil, não é? Muito mais difícil. Muito mais difícil para essa mulher. Só para as mulheres assim, fazerem vamos pensar uma reflexão. Coisa. A influencer, gente, ela tem ali uma equipe
por trás, ela tem patrocinadores, ela não tem aquele corpinho ali por uma simples dieta, ela também segue durante um período grande uma restrição alimentar, né? Mesmo, então elas seguem ali um plano definido de dieta, mas elas têm todo um aporte estético por trás, né? Então, muitas vezes, o que a mulher vê aqui, ela idealiza para a vida dela, né? E nem sempre condiz, né? Então, a gente precisa saber separar um pouquinho a vida da influencer da vida da pessoa comum, da gente, né? Nós que somos pessoas comuns. Então, a gente precisa tomar cuidado com essa questão do consumo e abuso do álcool, do cigarro. Hoje a gente tem a moda aí do vape. É proibido, faz mal do mesmo jeito. É só uma essência. Desde quando você inalar uma essência é saudável. Verdade. Né? Então, e tudo isso gerando como fruto de moda. Isso é que é mais perigoso. Porque aí as adolescentes, né, as meninas mais jovens ou as mulheres jovens, elas veem aquele parâmetro, mas ela bebe, mas ela fuma, olha a cintura dela, olha o corpo dela, mas não vê que por trás, aquela influência, ela tem todo um aparato por trás, né? E aquilo tudo é marketing, gente, vamos ser realistas, né? Quais são os outros problemas que essa menina tem? Ela vende uma imagem de que a vida dela é perfeita, e eu acredito que a nossa não seja tão perfeita assim. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema. Tem que fazer essas avaliações. Tem que fazer essas avaliações. E isso é perigoso, porque a gente pega hoje meninas jovens, crianças, pré-adolescentes, adolescentes e mulheres jovens, e até mulheres mais velhas mesmo, tentando seguir um padrão que é imposto pelo Instagram. Sauna. Você gosta de um extremo ao outro. Sauna ajuda a emagrecer? Não. Não? Não. Mas limpa os poros. Soa demais ali. Não, limpa os poros. Se você vai para uma sauna, sobe na balança antes. Você sai da sauna, você sobe aí. Você perdeu água. Caiu um monte de... Você perdeu água. Gramas líquido, Você perdeu líquido. Então é mais ou menos uma ilusão? É uma ilusão, Limpa os poros, você perde líquido. Tá bom. Então... Qual que é a importância do sono nesse processo de emagrecimento? Fundamental. Pessoas que dormem mal, a gente tem aí inúmeros estudos referenciando ganho de peso das pessoas que dormem mal. Por quê? Se eu durmo mal, alguma coisa está acontecendo. O sono ruim, ele já é um sinal de que tem alguma coisa por trás acontecendo. Ele não é um problema em si. Ele é um sintoma de que a coisa está ruim. Por que eu não estou dormindo? A minha melatonina não está sendo ativada. A melatonina é o hormônio do sono. Por que ela não está sendo ativada? Porque muito provavelmente o meu cortisol está alto. Se meu cortisol sobe, ele não deixa a melatonina agir. Automaticamente eu não durmo bem. Cortisol alto, ele vai continuar alto, ele vai subindo. Ele promove acúmulo de gordura, principalmente na região abdominal. Então, uma bola de neve. O que faz cortisol subir? Estresse, ansiedade. Então, tomar muito cuidado. Não estou dormindo bem, eu preciso procurar o motivo disso. Eu estou com muito estresse? Vou procurar fazer uma atividade física. Será que é a minha alimentação? Será que é o uso em excesso do meu telefone? Porque essa questão hoje, das 10 horas da noite, as pessoas estão ali no telefone, aquela luz azul é uma luz que, de fato, atrapalha a melatonina a agir. Se a melatonina não age, quem é que vai agir? É o cortisol. E aí a pessoa tem um sono ruim, acorda cansada, tem todo começa a ter acúmulo de gordura, e a partir daí a gente já tem desencadeado inúmeras situações, entendeu? Então o sono, ele tem um fator gritante e responsível na questão de sobrepeso e obesidade. Essa que eu vou te fazer agora, você até já abordou ela mais ou menos aí nessa questão do sono. Você falou antes aí da ansiedade, do estresse, já colocou. Mas para você que está no dia a dia e chega no seu consultório todo dia, qual que é o conselho que você dá para quem não está emocionalmente bem e por não estar emocionalmente bem, engordou um pouco e quer perder peso e te procura para isso? Nem sempre todo mundo vai ter aí uma boa
uma boa responsividade a respeito quando a gente aborda a questão dos fatores emocionais, e a gente sempre indica um psicólogo mesmo. Tá junto com você no processo. Terapia. Porque a questão de terapia, ela vai fazer com que haja ali o autoconhecimento. Quando eu me conheço, né, eu sei como fazer, eu sei o que fazer e como agir diante das situações que me trazem tristeza, que me trazem angústia. Então, o fator de autoconhecimento, ele é algo primordial numa situação de que a pessoa já me referencia ali uma situação emocional, entendeu? E muitas vezes a gente meio que é psicólogo dentro do consultório mesmo, sabe? Não adianta. Hoje a gente tem muito ligado o fator emocional ao ganho de peso, não somente ao ganho de peso, mas também à anorexia, à bulimia, a diversos outros transtornos alimentares. A gente tem pessoas que, ao contrário, que a maioria ganha peso, né? Não, mas eu tenho pessoas que perdem peso de forma absurda pelo fator emocional. Então, assim, não dá muitas vezes para desassociar. Lógico, a gente propõe, né, que seria muito mais interessante essa abordagem toda para o emagrecimento se tivesse ali o acompanhamento de uma psicóloga. Então, é uma proposta que a gente faz. Nem sempre o paciente segue. Então, a gente tenta ajudar o paciente com chás para amenizar a questão do estresse, até mesmo alguns suplementos encapsulados para estar auxiliando. Suelma, agora é bate-bola mesmo. Falta 5 minutinhos. Aeróbico emagrece mais que musculação? Nem sempre, depende muito da composição corporal. Tem pessoas que elas vão apresentar mais perca de gordura com a musculação do que propriamente dito com o exercício aeróbico. Então, quem vai poder realmente te dar uma resposta mais efetiva é o educador físico, né? Porque ele vai fazer uma avaliação do seu perfil corporal. Então, tem tudo isso, mas nem sempre. Agora, o ideal é que se faça. Seja aeróbico ou seja musculação. Vamos exercitar. Açúcar vicia? Açúcar, ele é um ponto extremamente viciante. E nós temos um paladar mal educado e viciado para açúcar, desde pequeno. Porque a criança já mal nasce, a avó quer enfiar um chazinho para um docinho. Então já vai ali viciando a criança e realmente o açúcar ele vicia. Carboidratos engordam sempre? Sempre. Já tá é o excesso. Então engorda. Vamos pensar o seguinte: carboidrato, qual a medida dele? Quanto? Se eu como em excesso e eu não tenho prática de atividade física, eu não tenho gasto, engorda, gente. Mas não é via de regra. Eu como arroz todo dia, como pão todo dia. Então tem que comer, mas tem que entender que realmente engorda. Então, engorda e tem que ter comer o carboidrato, associar direitinho. Comer, associar, entendeu? Por que produtos integrais e fit nem sempre ajudam a emagrecer? A gente tem a ilusão de que o pão integral, o arroz integral, não engorda. Não engorda. Engorda, ele é carboidrato. A única diferença dele é que ele tem fibra na composição, gente. Faz o intestino funcionar melhor. Só isso. Aí não adianta. Eu estou comendo arroz integral, eu acho engraçado o paciente. Não, mas eu estou comendo arroz integral, não estou perdendo peso. Quanto de arroz você está comendo? Eu estou comendo 2 conchas cheias. Então, não resolve. É a questão mesmo da quantidade. Entendeu? Alimentos considerados aí light, fit, às vezes eles podem sim trazer o ganho de peso pela quantidade mesmo. Vale lembrar, produto diet é a isenção de alguma coisa. Então, ele é isento de açúcar. Ponto. Então, ele tem adoçante na composição. Automaticamente, a quantidade calórica dele é menor. Mas se eu como muito, não resolve nada. Essa aqui é boa, só para encerrar. Efeito sanfona faz com que a camada de gordura fique cada vez mais difícil de ser eliminada? Não a camada de gordura, mas seu próprio metabolismo. Certo. Seu próprio metabolismo, entendeu? É aquilo que eu falei, o organismo da gente, ele é muito inteligente. E ele entende e vai se acostumando e vai se habituando também às situações. Então, a gente não deve deixar cair-se muito no efeito sanfona e achar que é normal. E durante o processo de emagrecimento, a gente, como falei, a gente vai ter uma média aí de 8 efeitos sanfonas.
né? Até que seu organismo realmente se acostume, se habitue a ter ali um peso ideal. Outra coisa que a gente tem que salientar. Às vezes a gente tem pessoas com uma certa altura e estatura que querem, né, querem vestir 36. É um manequim, né, da Barbie. Isso não comporta. A gente precisa ter essa visão multicêntrica sobre a gente. Não dá certo. Uma pessoa que tem 1,80 com estatura, ossos grandes, né? Ela vai ter um peso ali de média 76 quilos, bem distribuído, 78, 76, bem distribuído, que fica harmoniosamente bom. Que é uma coisa que a gente precisa ver. Eu preciso ter harmonia, eu me olhar no espelho e gostar de mim. Não adianta uma mulher de 1,80, estatura grande, querer pesar 60 quilos. Não combina. E já que você falou de harmonia, agora é para encerrar mesmo. Para ter resultado estético, você falou de influência, e o mundo hoje é isso. Realmente tem que tomar suplementos? Os suplementos, eles auxiliam muito na questão de, principalmente estética, não somente estética, mas quando a gente fala de emagrecimento e auxílio em outras doenças também. Então, na estética, sim, ele vai ter um efeito bacana, ele auxilia, mas não é qualquer coisa que a gente pode prescrever. Eu tenho visto muitos profissionais prescrevendo coisas aí que não condizem com a prática da nutrição, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. A gente teve aí no começo do ano uma enfermeira e uma cantora, né, a Belinha, que era do Calcinha Preta, que morreu pelo consumo em excesso de fitoterápicos, ou seja, suplementos, para a questão de emagrecimento. Você tem que procurar um profissional que seja coerente, um profissional que seja responsivo por você, pela sua saúde. E não adianta também você achar que somente os suplementos vão te ajudar. Perfeito. Né? Você tem que realmente ter a questão da reorganização alimentar, da prática de atividade física, do controle da ansiedade e da organização do sono, entendeu? Então, tudo isso, né? Quero ficar mais bonita, a pele melhor, cabelo melhor, às vezes a gente precisa, sim, estar usando suplemento, né? Nem sempre a nossa alimentação ela é tão completa, assim, às vezes a gente também não consegue fazer essa necessidade de suplementar. De suplementar. Então, mas somente um profissional nutricionista ou nutrólogo, né, para estar realmente ali poder fazendo essa avaliação completa e realmente falar o que você precisa e quanto você precisa. Perfeito. Gente, que bate-papo, hein? Se deixar aqui, eu e a Suelma, a gente vara a noite aqui prusiando falando de emagrecimento. Suelma, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço a todos. E a gente vai estar na rádio, viu? Não perca, não. É isso aí. Escuta, nos acompanhe pelas redes sociais. A Suelma vai estar conosco numa live aí, nos nossos canais, que vocês já sabem. E esse programa foi ao ar, mais uma vez, graças aos nossos apoiadores, que são parceiros da Suelma também. Um deles é o Laboratório Folhas, o outro é a Clínica Alto Astral. Suelma é profissional Alto Astral. Gente, muito obrigado e até o próximo programa. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produto JK, a arte do algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Goiano, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Ponte Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, EgoService, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante Dom Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor,
Folha Suplementos Naturais, Droga Lúcia, economia a serviço da sua saúde, Opção Ótica, Doutor Café, Cafeteria e Doceria, Multigraf Impressos em geral e Exclusiva Castor, um sonho de colchão.